Um dos melhores goleiros do futebol acreano, Ilzomar Pontes do Rosário, atualmente morando no Pará, encontra-se muito doente. Há 5 meses, ele foi diagnosticado com uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. A doença veio de uma forma extremamente agressiva e ele, em 5 meses, emagreceu 24 quilos, estando atualmente com 50 quilos. Natural do estado do Pará, o garoto de 12 anos sempre sonhou em ser goleiro. Começou pelo time do São Joaquim. Ele tentou seguir a carreira pelo Tunaluso Brasileira e não teve sucesso. Sequer chegou a treinar. Isso serviu como um motivador, um elemento motivador. Porque, na verdade, eu fui treinar nesse clube profissional no Pará por influência de amigos que achavam que eu já estava preparado para compor uma equipe de base, no caso, na época, as equipes juvenis de um grande clube do Pará. Eu escolhi a Tunaluso porque ficava próximo. O clube ficava até hoje, inclusive, meus pais são falecidos, mas as minhas irmãs moram na mesma casa, onde eu me criei. Então ficava próximo de cá, aproximadamente 8 quilômetros. E como eu não havia dinheiro, recursos para me deslocar, através dos meios de transporte da época, eu podia fazer esse trajeto a pé. E, para minha surpresa, quando lá cheguei, sem nenhum intermediário, nenhum QI, que indica, eu simplesmente me apresentei para um treinador e ele disse que eu teria que esperar. E eu esperei praticamente 4, 5 horas e ele sequer olhou para mim. E essa foi a minha primeira experiência numa equipe oficial. O garoto Ilzomar foi para o Esporte Clube Belém e teve maior reconhecimento em 1975. Em 76, recebeu proposta para defender a independência do Acre. Jamais eu pensei em jogar para o estado. Eu havia, inclusive, nessa época, quando eu recebi o convite, eu estava fora, jogando no Maranhão, compondo equipes amadoras que me contrataram para fazer alguns amistosos naquele estado. Quando eu retornei, a minha genitora disse que havia um emissário do Acre dizendo que estava interessado em mim para jogar no Acre. Eu, como nunca tinha saído do seio familiar, a princípio hesitei, mas foi só uma questão de horas. Eu decidi que se a proposta fosse realmente boa, eu viria para o Acre. Aqui, ele viu nas terras acreanas uma chance de crescer e ter novas oportunidades. Eu tinha consciência de que, como jogador, eu não poderia jamais chegar nos grandes clubes nacionais, até porque eu tenho limitação física. Eu tenho 1,74 m. Para um goleiro é uma estatura relativamente não apreciável pelos treinadores. Claro que eu suportava isso com vigor físico, com condicionamento físico. Todo mundo que me viu jogando sabe que eu tinha muita facilidade para sair do chão e dificilmente eu perdi uma jogada aérea. Mas eu sabia, eu tinha plena consciência que eu jamais chegaria no ápice, jogar num grande clube nacional. Então eu via o Acre como uma terra de oportunidades. Eu sabia que ao permanecer aqui, o futebol ele só me abriria as portas, mas eu teria que lutar contra outros obstáculos para vencer. Então eu posso dizer que o futebol me alavancou para uma nova vida, me trouxe, abriu novos horizontes. Em 1991, Ilzomar decidiu abandonar o futebol e seguir carreira na Polícia Civil no estado do Acre. Na entrevista ao repórter Esimário Carvalho, ele afirma que, como policial, teve uma das maiores realizações da sua vida, que foi devolver ao povo acreano o carinho e o respeito que recebeu quando veio ao estado. Posso dizer que foi a glorificação dessa minha caminhada, dessa minha trajetória nesse estado do Acre. Então, dirigir uma instituição como a polícia realmente é uma satisfação, digamos assim, é o ápice, é o clímax de qualquer profissional policial. Quem vê estas imagens de um homem forte, corpo atlético e que, mesmo depois de aposentado, seguiu se exercitando, jamais imaginaria que um dia veria ele assim, em uma imagem tão debilitada. Ele já não consegue comer, tomar banho sozinho. Depende da esposa
para fazer isso. Está usando cadeira de rodas, ele está totalmente dependente da esposa. No fim de semana, ele passou mal com problemas respiratórios e foi levado para a UTI do Hospital de Belém. Foi entubado e está em coma induzido, respirando somente com ventilação artificial. Os médicos planejam fazer uma traqueostomia e uma gastrotomia no paciente, mas acreditam que ele possa não sobreviver. E o Zomar fez 59 anos dia 1º de janeiro. Nesta foto com a família, comemorando com ele mais um aniversário. Um ano atrás, o filho mais velho entregou um bolo a ele e estava em uma condição bem diferente. De acordo com familiares e amigos no estado do Pará, ele sempre dizia não querer que os amigos do Acre ficassem sabendo do drama que enfrentava. Talvez não quisesse que os amigos ficassem abalados ou com pena dele. A esposa, Aurinete, teria autorizado a divulgar a foto do seu último aniversário e sua história aos amigos do Acre. Ela também pediu para que todos os colegas e amigos orem por Ilzomar. Enquanto esteve no Acre, sempre foi muito bom com amigos, conhecidos e até desconhecidos. O goleiro e delegado, pai de família e esposo, Ilzomar Pontes do Rosário, assim que descobriu a doença, decidiu que iria se tratar no estado onde nasceu. Então, que lembremos de Ilzomar assim, dançando e vivendo a vida como só ele sabia fazer. Passou pro Roberto, vai fazer o levantamento. Só que ele telegrafou. Ele bateu. Ilzomar, numa defesa sensacional.